A paz do Senhor, meus queridos, Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, toda a sua família. Hoje chovendo, não dá para ir no bosque, estou aqui na minha oficina e resolvi gravar uma palavra para você. Tem uma passagem na palavra do Senhor, acho que é segundo de Crônicas, capítulo 20. Acho que é isso, está na Bíblia. A palavra do Senhor fala que levantou-se ali um grande exército, uma grande multidão contra o rei Josafá, e os amonitas, os moabitas e o povo da Leimar se ajuntaram para guerrear contra Judá. E a palavra diz exatamente assim, que sabendo Josafá que uma grande multidão vinha contra ele, da Leimar, Josafá temeu. E a Bíblia diz que ele então toma uma decisão. A palavra do Senhor fala que ele pôs-se buscar ao Senhor. E aí o texto continua falando que não somente ele, mas ele apregoou um jejum em toda a região e tanto os animais como os povos daquela terra se jejuaram com ele, se dispuseram a buscar o Senhor. E o Senhor fala para ele então: Josafá, não temas, não te assombre por causa dessa multidão, tão somente se posicione, né? E louvem ao Senhor. E eles se posicionaram e se dispuseram a buscar o Senhor. O texto é bem longo. E a Bíblia fala que o posicionamento deles, a obediência e o posicionamento deles, deu vitória a Josafá sem ele precisar sequer lutar. Os inimigos lutaram entre eles e se mataram. E Josafá só teve que ir ali e apropriar-se dos despojos de guerra. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque assim, querido, nós estamos com uma série profetizando, né, 2025, né? E uma das coisas que eu quero dizer para você é que muitas vezes na nossa vida, nós enfrentamos lutas, adversidades, nós não sabemos o que vem contra nós. E quando nós olhamos, nós vemos que é uma coisa grande, uma coisa absurda até, diante das nossas possibilidades. E a gente sabe que na nossa força e no nosso braço nós não vamos vencer. Então, baseado nesse texto, eu quero trazer uma palavra para você, o seguinte: que quando algo que se agiganta contra você, a primeira decisão que você tem que fazer, diante do teu medo, diante da tua capacidade de analisar que a situação é adversa e ela é grande, é a de buscar o Senhor. Em todo tempo nós temos que estar buscando ao Senhor. Em todo tempo nós temos que estar buscando a direção de Deus. E sabendo que com o Senhor nada vai nos vencer, nós podemos vencer todas as coisas. Como vai ser o seu 2025? Talvez você pare para pensar assim: pastor, olha, eu não sei como vai ser. Eu tenho os meus planos, eu tenho planejado, eu tenho feito isso, eu quero aquilo outro. Nesse ano eu vou fazer isso, naquele ano eu vou fazer aquilo. Mas você não sabe o resultado. Você não tem certeza de que vai colocar em prática o que você está planejando. E mais ainda, você não tem certeza que vai dar o resultado que você espera. Quando a gente faz um plano, a gente espera colocar em prática e espera alcançar o resultado que a gente, né, deseja. Mas muitas vezes a gente não faz nenhuma coisa nem outra, não colocar em prática e quer o resultado. Não tem como, queridos. Então, assim, o resultado só vem quando você toma uma atitude, né?
Toda ação gera uma reação e toda decisão tem uma consequência. A gente escolhe qual ação, qual atitude, porque assim, a ação e a atitude você escolhe, mas a consequência não. Ela é um resultado daquilo que você faz. Então assim, qual o resultado de 2025? Depende das minhas atitudes, depende das minhas ações. Alcançar o objetivo daquilo que eu tenho planejado depende da minha atitude em relação a isso. Depende da minha ação em relação a isso. Então a palavra que eu quero deixar para o teu coração hoje é: tome as melhores atitudes e as vitórias serão certeiras. Josafá, ele toma uma atitude. Ele vai buscar o Senhor. E não somente ele, porque a vitória contra os amonitas, o moabita, contra aquele povo, não seria uma vitória só dele, mas de toda a cidade. Porque o mal não ia vir só sobre o rei, mas sobre todo o povo. Então assim, não tem a ver só com você, mas tem a ver com todos aqueles que te cercam. Tem a ver com todos aqueles que estão com você nessa batalha. Então assim, os teus projetos, eles incluem pessoas, e o resultado desses projetos, o êxito desses projetos, depende não somente da tua atitude, mas depende da atitude também dessas pessoas. Então assim, existe um projeto que ele é individual, mas para que ele aconteça, ele tem que ser coletivo. Então nós temos que não somente nós buscarmos ao Senhor, mas todos aqueles que nos cercam. E é aí onde entra a nossa ação, de levar o Evangelho à nossa família, de conscientizar a nossa família de que nós temos que buscar ao Senhor, que nós temos que ter uma vida correta, uma vida santa, uma vida onde o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, tem uma coisa: o que mais glorifica o nome do Senhor são as nossas vitórias, mais do que as nossas derrotas. As nossas derrotas glorificam o inimigo, mas as nossas vitórias glorificam o Senhor. Então, o que você acha, analisando dessa forma, o que você acha que Deus quer para a sua vida? Deus quer vitória. Deus quer te dar a vitória, mas aquilo que depende de Deus Ele faz, mas tem coisas que dependem de você, tem coisas que dependem das suas atitudes, das suas ações, porque são as suas atitudes e as suas ações que vai viabilizar o projeto de Deus para você nesse 2025. São as suas atitudes e as suas ações que vai direcionar o propósito do Senhor para a tua vida. Então que você possa ter a clareza, pensar e se conscientizar que Deus Ele opera, mas Ele também depende de mim, para que essa operação do Senhor, ela me alcance, ela alcance os meus objetivos, ela alcance a minha casa, e que eu possa então assim, com as minhas atitudes, as bênçãos do Senhor, alcançar a vitória, o propósito de Deus, porque o propósito do Senhor para mim é perfeito, é agradável. A palavra dele foi liberada para que eu pudesse, com base nessa palavra, alcançar as minhas vitórias, os meus objetivos, não para glorificar a mim, o meu nome, mas para glorificar a Ele, o nome dele. Então assim, minha palavra para você hoje é essa. Quais são as suas atitudes? Quais são os seus projetos? Primeiro, eu falei sobre isso ontem. O meu projeto, ele tem que estar adequado ao projeto de Deus. Não é Deus que se adequa ao meu propósito, aos meus objetivos. Não, é os meus objetivos que está adequado com a vontade do Senhor e com a palavra dele. Então, Josafá, ele toma uma decisão de buscar ao Senhor. Sabe, diante da incerteza, a única certeza que você tem é que se não for Deus, você não vai alcançar os seus objetivos.
né? Diante de uma incerteza, a única certeza que a gente tem é que só o Senhor, Ele pode nos dar a vitória, só o Senhor, Ele pode nos fazer alcançar aquilo que nós almejamos. Então, minha palavra para você hoje é projetando 2025. Primeiro, busque ao Senhor, busque a direção de Deus. Senhor, diante dessa impossibilidade, diante dessa adversidade, diante de um 2025 desconhecido, 365 dias que eu não sei como é que vai ser. Senhor, eu estou buscando em Ti uma solução, eu estou buscando em Ti uma resposta para tudo isso que vai vir em 2025. Porque eu sei que apesar das lutas, apesar do inimigo, o inimigo não foi impedido de vir. A palavra do Senhor vem, diz que eles vêm. Então assim, a adversidade ela não está impedida de vir. As lutas, as situações que se levantarão, elas se levantarão em 2025. Agora, como você vai enfrentar isso? Depende do seu posicionamento diante de Deus. Depende do teu posicionamento diante dessa situação. O posicionamento de Josafá foi buscar ao Senhor. Ah, precisava de um jejum. Tem coisas que é só com jejum. A palavra do Senhor fala que a casta de demônio, que você só vence com jejum e oração. Josafá entende isso e ele se põe a buscar o Senhor. Ele apregou a todo um jejum naquela região. E ele se posiciona de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a direção do Senhor. O inimigo veio, mas o posicionamento dele fez a diferença e deu a vitória dele. Agora uma coisa também que eu acho interessante nesse texto. A palavra fala que eles começaram a louvar o Senhor. Ah, depois da vitória? Não, antes. Queridos, louvar o Senhor depois da vitória é fácil. Sabe? Jubilar, se alegrar com a vitória é muito fácil. Eu quero ver fazer isso no meio da guerra. No meio da angústia. De não saber se a vitória viria. Josafá não sabia ainda. Ele confiava em Deus, mas ele sabia que ele tinha uma luta. Ele se posiciona e a palavra fala que diante da guerra, diante da luta, diante do inimigo, eles começam a louvar o Senhor. Como se já tivesse vencido. Esse posicionamento de fé de Josafá deu a ele a vitória. O que vai te dar a vitória, querido? É o seu posicionamento de fé diante da luta, no meio da luta e depois da luta. O nosso posicionamento nessas três situações, ele tem que ser um só: glorificar o nome do Senhor. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. O nosso posicionamento para que o nosso 2025 seja de êxito, de vitória, é um posicionamento de fé, de glorificar o Senhor em todo o tempo, não importa a circunstância, não importa a adversidade, não importa a luta. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, em todo o tempo e por todas as coisas, porque somente a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Amém? Essa é a minha palavra nessa manhã para você aqui da minha oficina. Tá chovendo, não deu para ir no bosque, né? Mas pelo menos aqui não tem cigarro. Né? Essa é a minha palavra para você. Queridos, vou te pedir uma coisa. Me fala de onde você está ouvindo essa palavra, tá bom? Me dá um retorno. Deus te abençoe, fique essa palavra culta e comenta, compartilha, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Deus te abençoe, querido, um abraço, fica com Deus.